Pergunto, né? Fica a pergunta, quem vai dizer o que são conteúdos potencialmente ilegais? Fica aí uma grande interrogação, isso é altamente subjetivo, ficaremos reféns aí das redes sociais, das empresas de tecnologia e pior, do governo. Conteúdo claramente ilegal tem os textos do Alexandre de Moraes, por exemplo. Decisões ilegais são essas, malandras, né? Tomou o presidente da Câmara para forçar... Esse projeto de lei é um conteúdo ilegal. É ilegal. Viola frontalmente a Constituição. Exatamente, Fernão. Agora, olha só. Por que a urgência apareceu agora? Porque é urgente votar um projeto que a maioria dos brasileiros e muitos deputados, muitos parlamentares, desconhecem. Por que o nome malandro do projeto? Ele é censura pura. É isso mesmo, é a institucionalização da censura. O relator é do PCdoB, como é que eu posso confiar num projeto desses? O relator é do PCdoB, mas toda a esquerda está de acordo. E toda a esquerda adora uma censura. A imprensa é tudo mais. A imprensa, o consórcio de imprensa nem precisa de censura. Mas os que contam a verdade, eles querem censurar. Que somos nós, por exemplo. Agora eu quero saber o seguinte, o que o Alexandre de Moraes se mete nessa? Eu li direito ou realmente, eu li mal ou realmente o papel tem o timbre do Tribunal Superior Eleitoral? Mas como é que ele pode sugerir alguma coisa? Ele foi eleito por quem? Ele é deputado? Ele é senador? O que ele foi fazer lá? Isso é um tapa na cara de quem elegeu esta Câmara. Tá aí, Augusto, o print, ó, novamente, com o selo do Tribunal Superior Eleitoral. Proposta do TSE, o projeto de lei. Mas como eles fazem parte do Poder Legislativo, agora ou mandam do Poder Legislativo. Então, tudo isso precisa ser invocado teimosamente para a gente impedir a aprovação desse aleijão legislativo. Isso é um crime. É a institucionalização da censura mesmo, sem disfarce. Agora, tem um grupo de pessoas que vai determinar, isso pode, isso não pode. Pode o Lula dizer que a Ucrânia não tem razão? Isso é conteúdo potencialmente ilegal? Ou é uma mentira? É uma safadeza. Como é que faz? Vão decidir por nós de novo? Não dá para aceitar um negócio desses. Ô Silvio, nós acompanhamos então no começo uma divergência, né, entre o que foi em relação ao acordo que foi realizado com os líderes dos partidos, se haveria uma votação nominal, uma votação simbólica. Então, no final, foram 238 votos a favor, 192 contra, e aí já emenda uma pergunta, o que a oposição pode fazer para obstruir, para retirar esse projeto? Até terça-feira, o que é possível fazer em relação a isso, já que hoje foi votada a urgência do PL 2630? É possível fazer toda essa leitura política, Paula, antes só fazer complementando até e concordando com tudo que foi dito aqui pelo Augusto, pelo Fernão, pela Ana, Brazuela, né? Vamos aproveitar e falar enquanto a gente ainda pode fazer alguma comparação com a Venezuela, porque até isso será proibido no futuro, pode ter certeza. Olha, quando um ministro representando o Tribunal Superior Eleitoral, mas poderia ser qualquer outra corte superior, cruza a Praça dos Três Poderes para legislar, a nossa Constituição está sendo rasgada. A nossa Constituição é muito clara, tem um parágrafo muito claro que diz que trabalhamos num país com independência de poderes. Poderes harmônicos e independentes entre si. São três: o executivo, o legislativo e o judiciário. Não é papel de alguém que julga ir até o parlamento legislar. O recado que fica é muito claro. Isso aqui é o que nós queremos que vocês votem. Estou mandando vocês votarem desta forma. Se não votarem, nós, na Suprema Corte, como sempre tem ocorrido no Brasil nos últimos anos, vamos rasgar o que vocês votaram e vamos dizer como é que deve ser feito. É exatamente essa leitura possível. E tampouco é uma novidade no Brasil. A gente se lembra até sobre alguns assuntos que fomos proibidos de comentar pela Suprema Corte no Brasil
também um ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso representando o TSE, Luiz Roberto Barroso, foi ao Congresso Nacional e teve reuniões a portas fechadas com partidos políticos. Quando o Judiciário legisla, simplesmente o parlamento se ajoelha. Nós criticamos o senhor Rodrigo Pacheco duramente, porque ele foi responsável pelo Congresso Nacional ter se ajoelhado e ter aberto mão, né, abriu mão das suas prerrogativas constitucionais no passado. Hoje, o senhor Arthur Lira se junta ao Rodrigo Pacheco neste papel. Agora, respondendo a sua pergunta, Paula, a oposição perde uma batalha, mas evidentemente não perdeu a guerra no plenário. Será precisa a votação do mérito na semana que vem, mas a gente sabe que esse primeiro passo, na maioria das vezes, ele já é definitivo. E o que acontece? O Arthur Lira demonstrou força, sim, demonstrou que tem o plenário na mão, inclusive em situações de risco, em situações complexas como era a de hoje. Uma votação nominal poderia ter mudado o rumo desse projeto de censura, de mordaça, mas não aconteceu. Ele jogou com o regimento na mão, ele acabou fazendo um gesto na linha: estou cedendo a quem pede a votação nominal, mas não será necessária a maioria absoluta, ou seja, o quórum não precisa ser tão qualificado assim, nós vamos com o quórum que tiver. E ali, com o quórum que tiver, ele sabe que tem uma bancada fiel a ele, que no limite, pode ali rachar no futuro, na semana que vem, mas o que ele precisava era desta votação hoje, dando uma resposta a quem o visitou horas antes no plenário. Silvio, na votação do mérito, qual é a maioria que é qualificada? Em tese sim, né, Augusto? Mas se seguir a orientação de hoje, pode ser quem estiver no plenário, né? Maioria simples, quem está no plenário. Eu tenho uma pergunta para o Silvio. Silvio, o Silvio que conhece esses trâmites todos aí da Câmara, do Senado, quando uma lei é aprovada, qual é o trâmite, o tempo até a publicação dessa lei para que ela comece a valer, digamos assim, você sabe? Entre uma votação e outra, você diz? Não, depois da aprovação. Não, depois da aprovação da lei. Ela vai passar pelas casas, né? Ela tem que passar em dois plenários e depois ela segue para o Senado. E aí resta, tendo uma decisão do Congresso, ou a chancela do presidente do Congresso. Agora, o tempo para valer é o tempo da publicação no Diário Oficial. Depois que passou pelas votações, vai a sanção. Ou seja, isso pode acontecer em menos de 2 meses? Sim, provavelmente muito menos do que isso. Pois é, e a CPMI nós temos 180 dias, né? A CPMI do 8 de janeiro. E aí essa lei publicada é mordaça em todo mundo sobre o que acontece na CPMI do 8 de janeiro. Ela aprovada da forma como está, ela passa a valer antes do desfecho da CPMI, é evidente. Fernando, você nem fica sabendo como acabou a CPI. Fernando, também queria te ouvir em relação a esses documentos que nós apresentamos, dessas sugestões do ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral, em relação ao projeto de lei 2630, que nós exibimos aqui na tela. Gente, isso é a prova de que a doença do Brasil é terminal, entendeu? Isso tudo só pode acontecer porque a imprensa ou mídia já se autocensura. Porque se tivesse mínimo de jornalismo acontecendo nesse país, não tinha chegado a isso. Não é possível chegar a isso com o senso crítico estando acordado, não estando sob anestesia, né? Sob um Boa Noite Cinderela total, que é o que o PT está fazendo aqui. Está anestesiando a cabeça do país e passa coisas desse grau de gravidade no tranco, no tapa, com essa coisa que nós acabamos de assistir aí, né? Um ministro do tribunal que interferiu de cabo a rabo numa eleição, né? Um ministro de um tribunal eleitoral que tomou partido, e não só tomou partido, né? Proibiu um dos candidatos de fazer publicidade com a sua própria cara, né? E este cara invade o Congresso a cada votação decisiva como é essa, né, para fazer chantagem, para usar todo o vaza-jato que ele tem lá arquivado e mais alguma coisa
para passar o que lhe interessa, que é isso aí, né? O projeto que estabelece e institucionaliza a censura no Brasil é o projeto que torna a ditadura eterna até que se consiga furar a censura. Isso é uma lei da história. Nunca houve uma exceção, né? Quando a censura se estabelece, a ditadura está plantada, né? E a ditadura permanece ditadura até que se consiga furar a censura, né? A ditadura é a censura, não é outra coisa, né? Porque, ainda mais hoje, né? Lá atrás você ainda tinha utopias em nome das quais você podia tapear as pessoas. Hoje o sonho acabou, faz 100 anos que o sonho acabou. Por isso que só sobra esse tipo de argumento aí de misoginia e não sei mais quanta tapeação, porque os argumentos sobre aquilo que interessa, sobre os direitos dos cidadãos e os direitos do Estado, quem pode fazer o quê, né? Isso não pode ser discutido pelo lado de lá, porque a história deles é mortal quanto a isso, né? É mortal. Eles não sobrevivem à sua própria história. Não há uma exceção para um lado nem para o outro, né? Todos os regimes que levantam a bandeira que o Lula levanta se estabelecem pela censura, pela violência, né, que é outra coisa, que é um subproduto da censura, é a violência física. Porque quando você começa a demitir as pessoas da vida, como eles estão fazendo, né, você não pode mais entrar na internet, você não pode trabalhar, você não pode ser remunerado pelo seu trabalho, né? Isso vai até o tiro na nuca, na medida em que a censura dure o suficiente para as pessoas se acostumarem com tudo isso, como é o regime da China, ao qual o Lula foi se aliar na semana passada.